Vamos entender como que é esse se, índice de indeterminação do sujeito. Não é só achar um verbo na terceira pessoa do singular mais se e achar que o sujeito é indeterminado, não. Nós temos muito vício de pensar assim, porque a gente privilegia semântica. Às vezes a gente faz uma análise semântica numa questão que é, teoricamente, puramente gramatical. Eu não estou dividindo as duas, não, tá? Mas às vezes a cobrança ela é puramente numa estrutura, e aí eu não posso me valer primeiramente, em primeiro momento, pelo sentido. Vamos pensar nessas duas frases. Sabia-se a verdade e precisa-se de auxílio. Vamos analisar cada uma delas. Na primeira frase, você tem sabia, que é o verbo. Esse verbo é um verbo de ação. Se ele é o verbo de ação, eu tenho aí dentro da construção, teoricamente, uma pessoa responsável por sua ação. Vamos pensar lá. Sabia é um verbo de ação, portanto, ele é núcleo. Vamos procurar o sujeito esquecendo a análise semântica. Quando a gente bate o olho nessa frase, a nossa vontade é de dizer que essa frase tem sujeito indeterminado. A gente tem essa vontade porque a gente pensa assim, sabia-se a verdade. Ora, eu não sei quem sabe, mas não me interessa. O sujeito não precisa só de ser responsável pela ação, ele pode sofrer a ação. Ele pode agir e sofrer, isso não me interessa. Me interessa que na hora de eu procurar o sujeito, eu tenho que lembrar de uma coisa. O sujeito é o termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Ora, verdade é um substantivo. Não tem preposição e ele concorda com o verbo. Vamos ver lá? A verdade é o sujeito da estrutura. Como assim, professora? A verdade, um elemento despreposicionado que flexiona o verbo, não é responsável pela ação de saber, é fato, mas ela era sabida. Na verdade, eu tenho uma construção aqui de voz passiva. A verdade não sabe, ela é sabida. Nessa construção, se eu tenho um sujeito simples, esse se aí não será índice de indeterminação do sujeito. Ele será uma partícula apassivadora. Na frase de baixo, eu tenho precisa. Precisa é um verbo. Ora, precisa é um verbo de ação, portanto, ele é núcleo. Nessa construção, eu tenho que caçar o sujeito. Ora, auxílio. Auxílio não pode ser sujeito, porque auxílio tem uma preposição ali. Ele vai ser qualquer coisa menos sujeito. Ora, de auxílio nós vamos aprender que é complemento verbal, objeto indireto. Mas não me interessa essa nomenclatura agora. Me interessa o fato de que alguém precisa, mas eu não consigo nessa frase determinar quem. O auxílio é preposicionado, portanto, não pode ser sujeito. Nessa construção, eu tenho na verdade, uma indeterminação do sujeito. Eu tenho um sujeito indeterminado. Veja que eu coloquei para vocês, verbo na terceira pessoa do singular mais se, pode ser uma construção de sujeito indeterminado, se eu não conseguir, na estrutura, determinar. Ficou parecendo discutir o sexo dos anjos, mas presta atenção. Verbo na terceira pessoa do singular mais se, primeiro eu tenho que tentar achar um elemento despreposicionado que o flexione. Se eu achar, ele é o sujeito. Se eu não achar, eu tenho um sujeito indeterminado. Por exemplo, necessita-se de auxílio, sujeito indeterminado. Mas come-se a fruta, sujeito simples. A fruta é comida. Falou-se a verdade, sujeito simples. A verdade foi falada. E assim por diante. Tem aluno que gosta de decorar. Verbo transitivo direto, voz passiva. Verbo transitivo indireto e verbo intransitivo, sujeito indeterminado. Eu não gosto de decorar. Eu acho que o melhor é ir pela frase. Por quê? Em algumas instituições, CESP, UNB, ESAF, o verbo pode ser transitivo direto e dar sujeito indeterminado. Em algumas instituições, o verbo pode ser transitivo direto, indireto e dar voz passiva. Eu não quero que vocês se preocupem. Alguns devem estar assim, não, professor, o que é isso? Verbo transitivo direto, indireto? Eu estou só avisando para aqueles que decoraram. Quem sabe verbo transitivo direto, voz passiva, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo, sujeito indeterminado? Isso pode ser uma diretriz, mas não tem que ser uma verdade absoluta. Nós temos que analisar a frase. Verbo mais se, vamos caçar o sujeito. Sujeito é um termo despreposicionado que flexiona o verbo. Achou? Ele existe. Ele está determinado. Ele está claro.
verbo na terceira pessoa do singular mais se não achou um elemento despreposicionado que flexiona o verbo, então o sujeito até existe, mas ele é indeterminado. Fechado? O último caso de sujeito, eu acho até mó barato, é o tal do sujeito inexistente. Nós temos aí até um outro caso, que é o sujeito oracional, mas eu vou deixar isso para trabalhar mais lá na frente, quando vocês estiverem mais madurinhos. O nosso quinto caso de sujeito tradicional seria o sujeito que não existe. E nós temos 3 casos básicos de sujeito inexistente. Primeiro, o verbo haver no sentido de existir. Quando eu falo, havia muitos garotos na sala. Esse haver está no sentido de existir, então a gramática chama esse verbo de impessoal, de sem sujeito. Todo verbo impessoal que não tem pessoa, ele ficará na terceira pessoa do singular. Alguém vai me perguntar, professora, então o que garotos é na estrutura? Nós vamos estudar agora, daqui um pouquinho, que ele é o complemento verbal. Mas isso aí, vamos aguentar a mão. O segundo caso de verbo impessoal seria o verbo haver e fazer, no sentido de tempo decorrido, quando eu digo, há anos não vejo. Ninguém realiza a ação de haver aí, ninguém é responsável por esse verbo. Mesma coisa, faz anos que eu não encontro. Até o verbo fazer, ele pode ser pessoal, por exemplo. As crianças faziam barulho, as cozinheiras fazem o bolo, mas veja que aí claramente alguém é responsável pela flexão desse verbo. Esse verbo tem sujeito, tem pessoa, ele flexiona. Mas quando eu digo faz anos, ninguém aí é responsável por essa estrutura. Portanto, o verbo é considerado impessoal e ele não vai variar. O último caso seria fenômenos da natureza. Chovia torrencialmente, trovejava bastante. Vale lembrar aí que quando o verbo indica um fenômeno da natureza, também ele será considerado impessoal e ele também não irá flexionar. Ficará na terceira pessoa do singular. Todo verbo impessoal, sem sujeito, que não tem pessoa, ele não vai flexionar, já que é o sujeito que é responsável por essa flexão. Alguém pode pensar que já ouviu uma frase assim, ó, choveram aplausos, choveram insultos, trovejaram beijos, sei lá. Eu vou dizer que sim. Esses verbos, eles flexionaram nessas construções porque eles não estão sendo usados como fenômenos da natureza. Eles não estão no seu sentido denotativo, mas no conotativo. É linguagem figurada. Choveram aplausos, os aplausos realizaram a ação de chover, portanto, eles são o sujeito e, portanto, eles flexionam o verbo. O verbo tem que indicar, de fato, fenômeno da natureza. Caso contrário, ele vai se comportar como um verbo comum. Vamos agora ao estudo do segundo termo essencial dentro de uma oração. Nós trabalhamos que uma oração ela tem 2 termos considerados essenciais, o sujeito e o predicado. Acabamos de ver o sujeito e vimos que tem um sujeito simples com um núcleo só, sujeito composto com mais de um núcleo, sujeito oculto ou desinencial, aquele que não está escrito, mas que eu posso recuperar pela estrutura, sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Agora vamos ao estudo do predicado. O predicado é muito tranquilo. A definição de predicado é simples, é aquilo que se diz sobre o sujeito. Engraçado que eu estava dando essa aula há alguns dias e o aluno perguntou, professora, se predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito, então se não existe sujeito, não existe predicado. Aí então eu vou corrigir um pouquinho a definição. Eu posso dizer que predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito, mas se não há sujeito, a oração é composta apenas de predicado. O predicado, gente, não pode faltar, porque o predicado é a parte verbal e sem o verbo não há oração. Vamos trabalhar essa frase, os namorados conversavam com ternura. Nós sabemos que essa frase é uma frase, porque tem sentido completo, porque comunica, até aí tudo bem. Essa frase tem um verbo, e o verbo é conversável. Se eu fosse dividir essa frase em 2 grupos, a parte verbal da parte não verbal, eu dividiria dessa forma. Os namorados seria a parte não verbal e conversavam com ternura a parte verbal. Nós fazemos essa divisão desde o início do curso, mas até então eu não havia dado nome
contei para vocês. Nós sabemos agora que os namorados é o sujeito da estrutura, já que ele é um termo despreposicionado, responsável pela flexão de conversavam. Ora, a definição do sujeito está aí. Sujeito é o termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Beleza. Sabemos que conversavam é um verbo de ação, portanto, ele é núcleo. Depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Vamos entender isso direitinho. Conversavam determina uma ação realizada pelo sujeito. Nós também combinamos lá na aula de verbo que se o verbo denota uma ação, se ele exprime uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, ele é considerado núcleo, ele é considerado verbo significativo. Tudo bem. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Com ternura, está ligado a conversar. Vamos saber também, já disse para vocês que os namorados aí seriam sujeito, como eu tenho um núcleo só, sujeito simples. Se eu disser aqui para vocês que, tirando os sujeitos namorados, o que sobra é o predicado. Que predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito? Ora, bolas, eu estou dizendo sobre os namorados que eles conversavam com ternura. O predicado aí, aquilo que eu digo sobre o sujeito é que eles conversavam com ternura. Conversava é um verbo de ação, portanto ele é núcleo. Se ele é núcleo, eu vou chamar meu predicado de predicado verbal. Tem alguma dificuldade nisso, gente? Tirando o sujeito, o que sobra é predicado. Se no meu predicado o verbo é núcleo, o predicado é verbal. Acabou, sem discussão. Vou dizer, inclusive, só para relembrar, que com ternura está ligado ao verbo e tem função adverbial. Lembram disso? Nós vamos entrar daqui um pouquinho no adjunto adverbial. Não vai demorar muito, não. Na função, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e assim por diante. Mas nós já temos noção disso. A palavra que se liga ao verbo exprimindo circunstância é advérbio. Isso não é uma palavra, é uma expressão, locução adverbial. Até aí tudo bem, vamos continuar.